Bom, pessoal, vamos retomar aqui nossa aula, certo? A gente já falou das três transformações gasosas, né? A isovolumétrica, que é o volume mais constante, a isobárica, pressão constante, isotérmica, certo? E agora nós vamos ver, né, a lei geral dos gases ideais, tudo bem? Os gases perfeitos. E quando a transformação for geral, ou seja, as três variam, pressão, temperatura e volume. Certo? Vou ajeitar aqui a lousa. Lousa improvisada. Bom, vamos lá. Então fica o seguinte, certo? Primeira coisa que a gente vê é aquele Nzinho, o número de mols, certo? Vou botar aqui assim. Aquele N, certo? O que ele é, o que ele representa, vamos entender um pouquinho sobre ele, tudo bem? Então, assim, o número de mols, certo, pessoal? Nada mais é do que uma medida de quantidade de molécula, certo? O que acontece? Um mol, certo? Equivale a dizer que você tem 6,022 vezes 10 a 23 moléculas, certo? Ou seja, é um nome que você dá a uma certa quantidade, tudo bem? Então vamos lá, é como se fosse uma dúzia, né? O que é uma dúzia? Uma dúzia certo? O que é uma dúzia? São 12 unidades, certo? O que é meia dúzia? São 6 unidades, certo? Então, a dúzia são 12 unidades, né? Meia dúzia são 6 unidades. Então, aqui é como se fosse uma medida da quantidade de unidades, né? Então, o que é um mol? Um mol vão ser 6,022 vezes 10 a 23 unidades. Tudo bem? Lógico, né? Como a gente está falando de moléculas, né? Então, por isso que fica um número gigantescamente grande, certo? Um mol de moléculas, né? Tem essa quantidade de moléculas, né? As moléculas são muito pequenas, né? Então, um mol de moléculas, né? Convencionou que fosse uma quantidade imensa de moléculas, certo? Só uma curiosidade, eu falei que as moléculas são muito pequenas, só uma curiosidade, na verdade, não é as moléculas que são muito pequenas, nós que somos muito grandes, né? E o que acontece? Como são seres muito complexos, né? Então, precisou juntar várias quantidades de átomos e moléculas para gerar toda a complexidade necessária para a nossa existência. Certo? Só uma curiosidade, tudo bem? Então, assim, então um mol, né, sempre vai ter essa quantidade de moléculas, certo? E o interessante, né, o número de mols, é exatamente no que a gente chama da massa molar, certo? O que é a massa molar? Por que a gente motivou definir o número de mols? Né? Porque existe uma certa quantidade de moléculas que geravam uma determinada massa, né? Que isso a gente ficou conhecido como massa molar. Né? E essa quantidade é a quantidade de um mol. Né? Se convencionou utilizar exatamente um mol porque geravam massas relativamente
digamos assim, relativamente exatas, né? Vou dar um exemplo. 1 mol, certo, de oxigênio, né? O pessoal via que tinha uma massa aproximadamente de 32 gramas, certo? 1 mol, né, de hélio, por exemplo, certo? Tinha uma massa aproximadamente de 4 gramas. Então, observe que uma determinada quantidade de moléculas tinha uma massa relativamente fechada. Tudo bem? 32 gramas, 4 gramas, né? Vamos para deixa eu ver aqui. Se a gente for aqui, ó, 1 mol de gás hélio, 4 gramas, certo? Do gás nitrogênio, né, por exemplo, 1 mol do nitrogênio, que é N2, vai ter uma massa de aproximadamente 28 gramas, certo? Então, são massas relativamente constantes, certo? Vamos pegar aqui 1 mol de hidrogênio. Aí não botou, vamos botar aqui a massa molar gás hidrogênio. Pronto. Ó, a massa molar do gás hidrogênio, certo? Que o hidrogênio é o elemento mais leve que existe, né? Então, a massa molar do gás hidrogênio, 1 mol, certo? Do H2, é de aproximadamente 2 gramas. Né? Na realidade, ele ficou como uma medida, certo? Ficou quase como uma medida para determinar qual é a quantidade de mol. Né? Porque se você notar bem, certo? O que acontece? Essas massas aqui são aproximadas, certo? É aproximadamente isso aqui. Então, aproximadamente, né? O que vai dar o peso aqui, né? A esses gases, certo? É exatamente a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons, né? Porque dá o peso no átomo é o prótons e o nêutron, certo? O elétron tem uma massa muito pequena comparada aos dois, né? Influencia, mas é uma influência muito pequena, certo? E, e para cada mol, certo? De prótons, eu tenho 1 grama, aproximadamente, certo? Aproximadamente. E para cada mol de nêutrons, eu tenho também aproximadamente 1 grama. Deixa eu gerar esse negócio. 1 grama, aproximadamente 1 grama. Então, na verdade, é por isso que se definiu o mol desse jeito, né? Por quê? Porque essa determinada quantidade de prótons e nêutrons, né? Observou-se ao longo da história que essa quantidade aqui, 6,022 10 23, gerava aproximadamente o que a gente definiu como sendo 1 grama. Então, por isso que a gente definiu a quantidade de mol nessa quantidade. Tudo bem? Por isso que foi adotado, historicamente falando, né? Hoje em dia a gente define como um determinado número de quantidade, certo? Então, por exemplo, hidrogênio são 2 prótons, por isso que está 2 gramas, né? O oxigênio, vamos lembrar aqui, o oxigênio eu não... Oxigênio, certo? Vamos lá, o átomo de oxigênio, eu não sei decorado, né? Vamos lá, ele tem exatamente 16 prótons, né? Exatamente, né? Então o O2 vai ter 32 gramas, né? O hélio são 2 prótons. Aliás, o hélio
Vamos ver aqui o gás hélio. O gás hélio, ele tem dois prótons, certo? Pronto. Sendo que a forma isotópica mais estável do gás hélio tem dois nêutrons também. Então é por isso que ele fica 4, né? Tem dois prótons e dois nêutrons, certo? Então, essa é a ideia, né? Cada mol de próton, você tem 1 grama, cada mol de nêutron, você tem 1 grama também, certo? O oxigênio, por incrível que pareça, a forma mais estável não tem nenhum nêutron, só tem os 16 prótons, certo? E aí, usando essa lógica, você pode ter a grande maioria das massas molares, certo? Então, massa molar, por definição, é a massa em 1 mol, certo? Então, ou seja, 1 mol, você tem Mzão, que chama massa molar. Mzão, certo? Então, se você quiser saber qual é a massa de N mols, certo? Você pode fazer essa regra de 3, ou então você pode usar essa formulazinha aqui, ó. Se eu fizer aqui meio pelos extremos pelo meio, né, vai dar o quê, ó? M, a massa, vai ser o número de mols vezes a massa molar. Ou então, como essa formulazinha é mais conhecida, vai ser a massa dividida pela massa molar, certo? O número de mols é a massa dividida pela massa molar. Ou a massa vai ser o número de mols vezes a massa molar. Você pode usar qualquer uma dessas duas equações. Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu dar uma apagada aqui. Certo? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Espero que vocês tenham entendido, né? Que é o número de mols é basicamente uma certa quantidade. E, como eu falei, essa quantidade foi definida exatamente nesse valor, né? Porque dá exatamente, né, 1 grama, né? Aproximadamente. Exatamente não, perdão. Aproximadamente 1 grama, 1 mol de prótons e 1 mol de nêutrons dá aproximadamente 1 grama. Por isso foi definido nesse valor. Tudo bem? Vamos lá. E agora a gente chegou, certo? Na equação dos estados, na equação de estado, certo? De estado de um gás ideal. Tudo bem? Então, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês, pessoal? Existe uma equação que determina aquelas variáveis, né? Lembra? Quais são as variáveis? P, V, T, N. Existe uma relação entre essas 4 variáveis, certo? Essa relação a gente chama de equação de estado, né? Que para um gás ideal, essa equação de estado você pode deduzir, né? A gente usa realmente aquela física mecânica, né? E a mecânica e a mecânica estatística, tudo bem? De estatística, do movimento de um gás, né? Supondo mesmo que ele só se choca com choques elásticos, certo? E vai andando aqui livremente, né? E aí você consegue achar uma relação entre essas 4 variáveis, né? Que é uma relação que, inclusive, está relacionado, né, com aquelas 3 leis que a gente viu. O que quer dizer aquelas leis? Primeiro, a gente viu o seguinte, que a temperatura é diretamente proporcional à pressão, certo? Que a temperatura é diretamente proporcional ao volume, certo? E que o volume é inversamente proporcional à pressão, certo?
Vamos lá, se eu pegar aqui uma equaçãozinha, né? Vamos pegar aqui em relação... Qualquer um dos três, vamos botar assim. Diretamente proporcional significa dizer que está na mesma direção da equação. Então, a temperatura é diretamente proporcional à temperatura. A gente até tinha visto assim, ó, ser um K vezes T. Né? Agora a gente vai exatamente determinar o K, né, que a gente chama ali de chave. Tudo bem? Só que o volume é diretamente proporcional à temperatura também. Então, ele vai estar aqui do lado de cá. Opa, tem que ter não. Volume. Certo? Vai estar aqui do lado de cá. E, beleza. Agora, já temos aqui uma relação entre as três, né? Essa terceira aqui, a quarta, aliás, que é o número de mols, ele vai ser diretamente proporcional à pressão e ao volume, né? Ou seja, quanto maior a quantidade de matéria, maior é aumentar a pressão, né? Então, você imagina uma coisa fechada. Se você vai jogando mais gás dentro, mais gás, mais gás, mais gás, a tendência é aumentar a pressão. Certo? E, por último, né, existe uma constante de proporcionalidade, certo? R, que essa constante a gente chama da constante universal dos gases ideais. Constante universal dos gases perfeitos ou gases ideais. Gases ideais. Tudo bem? Como falei, que a gente deduzir essa equaçãozinha, né, só usando aqui questão de proporcionalidade ou não, certo? Mas tem como você deduzir usando a mecânica e a mecânica estatística, né? Não vou fazer isso porque ela é bem mais complexo, né? Porque não costuma ver a dedução no ensino médio, certo? Então, assim, a equaçãozinha PV igual a nRT, né? É a equação que relaciona pressão, volume, certo? Número de mols e temperatura para qualquer gás. Tudo bem? Basicamente, a função dela é essa. Se você determinar três delas, você determina a quarta. Tudo bem? Vamos lá, vamos resolver aqui um exercício, tudo bem? Para depois a gente ver uma aproximação geral. Bom, a aplicação dela é bem simples, né? Na realidade, normalmente você tem... Aqui eu tenho 5 variáveis. Normalmente eu tenho 4 delas, quero achar a quinta. Né? Não tem muito segredo, não tem como fugir disso. Né? A aplicação em questões, tudo bem? Lógico que a aplicação prática é muito importante, né? Como eu falei, principalmente quando você estuda transformação de gás envolvido numa máquina térmica ou num refrigerador térmico. A gente vai ver isso na próxima semana, certo? Mas por enquanto vamos só ver como é que a gente aplica ela para resolver questões. Vamos fazer aqui a questão 37, certo? Questão 37 do livro, né? Na página 96, certo? Ele diz o seguinte: 3 mols de hidrogênio, então já me deu aqui, ó, o número de mols, deu N. 3 mols de hidrogênio, considerado um gás ideal, enquanto no recipiente de volume, me deu o volume aqui do recipiente, 4,1 litros, certo? A uma temperatura de 127 graus Celsius, certo? Sendo R, pessoal, esqueci de falar qual é o valor de R para vocês, né? Perdão. 0,082 atm litros por mol, Kelvin, certo? A constante universal dos gases perfeito determine que tenha a pressão exercida pelo hidrogênio, a pressão, tudo bem? Item B, ele quer a massa de hidrogênio presente, a massa de hidrogênio, sabendo que a massa molar do hidrogênio é 2 gramas, né? O que é 2 gramas? Porque o hidrogênio é H2, certo? Então, cada átomo de hidrogênio, né, na sua forma mais comum, só contém um próton, então cada um vai pesar 1 grama. Cada mol vai pesar 1 grama. O número de moléculas de hidrogênio no recipiente vai ter que ser o número de moléculas. Beleza. Vamos resolver, que é questão facinha. Só antes de a gente resolver, deixa eu explicar aqui o R, que eu
eu falei que o R era a constante universal dos gases, que dá para a gente deduzir usando a, como eu falei, a mecânica estatística, tudo bem? O valor de R, pessoal, vai depender do sistema de unidades que você está utilizando, né? Vamos botar aqui, ó, PV igual a nRT, beleza. O valor de R no SI, certo? No SI, ele é 8,3144, certo? A unidade no SI é Pascal, metro cúbico por Kelvin mol, tudo bem? Pascal, metro cúbico por Kelvin mol, essa é a unidade do SI, certo? Mas nas unidades convencionais, que a gente costuma adotar, é exatamente essa aqui, tudo bem? Eu vou ganhar um pouquinho de espaço, vou botar esse cara aqui para baixo. Por mol, Kelvin. É 0,082 atm litros por mol Kelvin, tudo bem? Naturalmente, quando você for usar aqui 0,082, a sua pressão tem que estar em atm, seu volume tem que estar em litros, né? Temperatura sempre tem que estar em Kelvin e o N em mol. Não tem outra unidade para N, na verdade. Tá bem? Importante a gente ficar atento, pressão e volume. Temperatura sempre vai ser em Kelvin, o N sempre é em mol. Não existe nenhuma outra unidade para N. Tudo bem? O que vai mudar é pressão e volume. Se você usar o R 8,31, então pressão tem que estar em Pascal, volume tem que estar em metro cúbico. É difícil a gente usar nessas unidades, porque aí fica os números muito dissonantes, certo? Um volume muito pequeno, pressão muito alta, certo? Já se a gente for usar em ATM, em litros, que é o mais comum, aí você vai usar o R em 0,82, certo? E aqui vai aquela história, o importante é você ser coerente, né? Você tem que, você não vai usar pressão em milímetros de mercúrio aqui, porque se o R está em ATM, é importante você ser coerente, né? Esse cara aqui vai ter ATM na unidade, então esse cara aqui tem que estar em ATM, tudo bem? Vamos lá, vamos resolver aqui a primeira questão, facinha. A ideia, como eu falei, ele sempre vai dar, eu tenho 5 variáveis, ele sempre vai dar 4 delas e pedir a quinta, não tem para onde correr disso, certo? Sempre vai ser essa besteira. E aí, ó, eu quero saber a pressão. Volume quanto é? 4,1, N, 3, o R. Estou usando, ó, volume em litros, então vou usar o R aqui nas unidades convencionais, certo? 0,082 e temperatura, tenho que usar em Kelvin, né, que está em Celsius. Para achar em Kelvin, são 273. Então, somando 273, vai dar 400 Kelvin, certo? Aqui eu somei 273. Beleza? Então, aqui vezes 400. Né? Então, aqui, ó. Assim, né? Só ver quanto é que vai dar aqui. Vai ficar 3 vezes 0,082 vezes 400. Isso aqui tudo vai dar 98,4. Então, dividido por 4,1 dá 24 ATM. Certo? Ou seja, se você pegar um gás ideal e colocar nessas condições, você pegar 3 mols de um gás ideal. Certo? Fechar um recipiente de 4,1 litros, certo? E você esquentar até uma temperatura de 400 Kelvin, necessariamente, quando ele entrar em equilíbrio, ele vai exercer uma pressão de 24 atm, certo? Aquilo que eu falei, 4 variáveis, ou 3 variáveis determinou a quarta, tudo bem? Que é extremamente alto, né? 24 atm é extremamente alto, não é qualquer botijão de ferro que aguenta 24 atm, certo? É uma pressão muito alta, tudo bem? Vamos para o item B. No item B ele fala o seguinte, qual é a massa, certo? Massa de hidrogênio. Aqui vamos lembrar daquela formulazinha que M vai ser o número de mols vezes a massa molar. Aqui fica fácil, né? Número de mols é 3, massa molar é 2. Então a massa vai ser 6 gramas. Nada de complicado, nada de outro mundo.
Depois o item C, número de mols, que você vai dizer que o mol, ele tem quantas moléculas? 6,022 vezes 10 elevado a 23. Então, 3 mols vão ter X moléculas, digamos assim. Né? Posso chamar de X, posso chamar do que eu quiser. Então, vamos lá, fazendo em todos os extremos, certo? Vai dar o quê? Só 3 vezes aquilo ali, né? Então, dá 18,066 vezes 10 a 23. Transformando aqui em notação científica, vai ficar 1,8 vezes, ou 1,8066 vezes 10 a 24 moléculas. Né? Porrada de moléculas. Certo, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá no WhatsApp. Perdi a tampa aqui. Vamos lá. Fazer aqui. Bom, como eu falei, toda a questão basicamente vai ser isso. Vai dar. Pede uma das variáveis e das outras. Tem muito segredo, não, certo? E aí, ó, agora vamos ver aquele caso em que existe uma transformação geral, certo? Nós vimos a transformação isobárica, isotérmica, isovolumétrica. Agora nós vamos ver uma transformação gasosa geral, certo? Transformação geral, ou seja, sempre uma daquelas constantes, P, V de T, né? A gente sempre mantinha uma constante. Agora a gente vai variar, pode variar as três. Tudo bem? Pode variar as três. E vamos ver quanto é que vai ficar. Certo? Então, o que acontece? Ó? Se eu pegar aqui vamos supor que eu tenho aqui no estado inicial. Né? Posso usar aqui as leis, a equação de estado dos gases, né? Também conhecido como equação de Clapeyron, esqueci de falar. Certo? Que é o PV igual a nRT. Então, vai ser o nRT1, certo? E aqui, se eu usar aqui, ó, vai ficar assim. P2V2 vai ser nRT2. Se eu passar o T dividindo, vou ter que P1V1 dividido por T1 é igual a NR. P2V2 dividido por T2 vai ser igual a NR. Certo? O que acontece? Então, se o N, se a quantidade de matéria permanecer constante, ou seja, não escapar gás, nem entrar mais gás, certo? Se permanecer constante, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que eu posso dizer o seguinte, que P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. E essa aqui é a lei geral da transformação, certo? Gasosa. Toda e qualquer transformação pode ser resolvida por essa equação. Inclusive aquelas três que a gente viu, né? Porque se você pensar bem, ó, se o volume for constante, o volume sai daqui, ó. Vai ficar assim, ó, P1 sobre T1, porque eu corto o volume de um lado com o outro, né? Corto de um lado com o outro, vai ficar assim, ó, P1V1, ou P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, que é a lei de Charles, né? Agora, se em vez do volume ser constante, a pressão for constante, então eu corto a pressão aqui, ó. Vai ficar V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2, que é a equação a lei de Gay-Lussac, certo? Agora, se em vez de ser o volume constante for a temperatura constante, posso contar essa temperatura com essa temperatura, vai ficar P1V1 igual a P2V2, que é a lei de Boyle, certo? Ou seja, essa equação geral aqui, ela inclui as três leis que a gente viu, e ela é mais geral, né? Ela pode ser usada para qualquer caso, quando as três variam, certo? Vamos resolver um exemplo aqui em que as três variam. Fazer aqui um exemplo, né? Vamos supor o seguinte, que você encheu um balão, certo? Um balão, encheu ele. Você encheu esse balão, certo? E vamos supor que inicialmente você pegou aqui, você colocou o volume do balão cerca de
Então, vamos calcular aqui mais ou menos. Vamos supor que seja um balão esférico, um raio de 10 centímetros, né? Vou calcular aqui mais ou menos quanto é o volume. Vai ser 4 terços de π que multiplica o R ao quadrado. Vamos calcular aqui em metros. Quadrado não, cubo. Só calcular aqui quanto é que dá esse volume desse balão. Um raio de 10 centímetros, então um diâmetro de 20. 4 que multiplica π que multiplica 0,1 ao cubo, dividido por 3. Então aqui dá mais ou menos 4,2 vezes 10 a menos 3 metro cúbico, certo? Para eu transformar para litro, eu multiplico por 1000. Então vai dar exatamente 4,2 litros. Então você encher um balão até ele ficar com 4,2 litros. Encheu com a boca mesmo, certo? Aqui está a temperatura ambiente, né? Temperatura normal. Aí, que saiu fora da tela. Deixa eu botar aqui. O volume é de 4,2 litros. Temperatura ambiente, vamos botar aqui para facilitar a minha vida, 27 graus Celsius, certo? Temperatura mais ou menos aí de Fortaleza. E o balão está a uma pressão de 1 atm, pressão atmosférica, né? Suponhamos que a borracha do balão não exerça nenhuma pressão aqui sobre o gás, né? Ou seja um balão que ele não é tão elástico, certo? Pode imaginar só como se fosse um saco mesmo, certo? Só para armazenar ali o gás, tudo bem? Então, a pressão que ele vai estar é aproximadamente 1 atm. Agora, vamos supor que você mergulhe na água, você é um mergulhador. Você vai mergulhar aqui na água, certo? Você vai mergulhar cerca de uns 40 metros. Então, deixa eu desenhar aqui. Aqui tem um cilindro, né? Aí você mergulhou na água, tudo bem? Agora, essas três variáveis vão variar, certo? Temperatura, vamos supor que você mergulhou aqui uns 40 metros, certo? Temperatura, vou botar aqui, desceu para uns 3 graus Celsius, 7 graus Celsius. 7 graus Celsius, facilitar a minha vida, certo? A pressão, se você lembrar lá da fluidodinâmica, a cada 10 metros aumenta 1 atm, então se você mergulhou 40, vai ser aproximadamente 5 atm. E eu quero saber qual é o novo volume que esse gás ocupa. Certo? Então, aqui como é que a gente faz? Ó? Aqui eu chamo de ponto 1, aqui eu chamo de ponto 2. Certo? Então, a gente vai usar aqui o P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Certo? E como eu falei, tem segredo não. Ele vai pedir uma delas e dar todo o resto. Toda a questão é assim. Então, nesse caso, vamos ver quanto é que é o volume que vai ficar. Se ele estava com 4,2 litros, mais ou menos é o tamanho médio de um balão normal, e agora vai para, depois que você afunda 40 metros com ele. Vamos lá. T1 é 1, V1 4,2, T1 27, só que em Kelvin, soma 273, vai para 300. Certo? Vai ser igual a P2, que é 5, vezes o T2, V2, que é o que eu quero descobrir, dividido por T2, que é 7 mais 273 dá 280. Resolvendo tudo aí, né, vai dar quanto? Volume. Vamos ver aqui. Vai ficar 280 vezes 4,2 dividido por 5 vezes 300. Isso vai dar 0,784 litros. O que aconteceu com esse balão? Ele vai murchar, certo? Um balão lá em cima,
ele tinha 4,2 litros. Quando a gente chegar aqui embaixo, a gente vai ver que ele vai estar assim, ó, todo murcho. Diminuiu bastante, né, o volume dele. Certo? Diminuiu mais que 4 vezes. Certo? Isso por quê? Porque aumentou, né? O principal fator aqui foi porque aumentou a pressão. Porque aumentou a pressão, a tendência é diminuir o volume. Né? Mas o fato também de ter diminuído a temperatura também tende a diminuir o volume ainda mais. Certo? É engraçado, pessoal, que isso aqui também é verdade para os nossos pulmões, certo? Então, ou seja, na hora que o mergulhador vai descendo, ele não pode, quando estiver descendo, ficar parando de respirar. Por quê? Porque senão, ele vai se ele parar de respirar, o pulmão ele vira como se fosse uma bexiga fechada. No que ele verifica quando ele vira uma bexiga fechada, certo? Então, a pressão pode exercer uma força de tal forma a comprimir o seu pulmão, certo? Isso pode gerar alguns problemas, né? Para a gente entender o porquê, entender um pouco da anatomia do pulmão, né? Mas pode acontecer de obstruir algumas vias aéreas aí do pulmão, certo? Mas o principal problema é o contato, certo? E para a gente entender por que o contato é um problema, agora vamos pensar no problema contrário, certo? Vamos supor o seguinte, você encheu o balão lá em cima e desceu. Agora vamos pensar o contrário, vamos supor que você encheu o balão lá embaixo, certo? Você encheu o balão até ficar desse tamanho. Você viu que o balão estava seco, você pensou, porra, quero meu balão seco. Quero meu balão cheio, bonitinho. Aí você foi lá e soprou no balão, certo? E encheu ele novamente para 4,2 litros. Então você encheu aqui o balão para 4,2 litros. Tá aí, bem bonitão lá embaixo. Você vai olhando no fundo do mar. Ele com 4,2 litros. Né? Claro que para você encher isso aqui, você vai precisar fazer uma força gigantesca, certo? Mas suponhamos que você consiga fazer essa força, certo? Vai ser mais difícil de encher, né? Quando está aqui em cima. E agora vamos ver quanto é que o volume vai ficar, certo? Lá em cima. Você vai sair agora, né? Então, a equação é exatamente a mesma, P1, V1 agora sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2. P1, 1. V1, agora eu quero saber. T1, 300. P2, 5. V2, 4,2 e T2, 280. Certo? Calculando tudo isso, o que vai dar? Que o V1 vai ser 300 vezes 5 vezes 4,2 dividido por 280. Então, vai para 22,5 litros. Observe o que aconteceu. Né? O que aconteceu foi que, de acordo que você for subindo, a pressão vai diminuindo, a temperatura vai aumentando também, com a tendência do balão aumentar. Então, enquanto que lá ele estava 4,2, quando ele chegar lá em cima, ele vai ter que ter 22,5. Se o invólucro do balão não aguentar, que é o que provavelmente vai acontecer, ele vai acontecer o quê? Explodir. Certo? Então é bem provável que o balão exploda em algum momento aqui, né? Na hora que ele estiver subindo aqui, certo? É bem provável que ele simplesmente exploda, né? Certo? Ele papoca em algum lugar, que ele vai ficar tão grande que ele vai explodir, certo? E como eu estava falando, né? Isso pode acontecer com o nosso pulmão, certo? Isso pode acontecer com o nosso pulmão, né? Como eu falei, se você parar de respirar, o que acontece é que você está. Seu pulmão virou uma bexiga fechada aqui, ó. Você parou de respirar, seu pulmão virou uma bexiga. Se você subir, com a tendência do gás aumentar o volume, certo? Então o gás ele vai expandir, vai fazer uma força para aumentar o seu pulmão, certo? Vai aumentar o volume. Se você descer, a tendência é diminuir o volume, tudo bem? E lógico, você aumentar aqui, né, o volume do seu pulmão, certo? De forma descontrolada, indesejada, né? Lógico, o nosso pulmão ele muda de volume mesmo. Quando a gente respira, a gente expande o pulmão, exatamente para entrar o ar, certo? Mas quando você faz de forma controlada, tudo bem. Quando você faz de forma não controlada,
pode ser que gere algumas fissuras, né, nas veias e artérias do pulmão. Então, você pode ter um problemazinho se você fizer esse tipo de coisa, certo? Se for o contrário, o que vai acontecer? O pulmão vai diminuir e pode gerar algumas vias aéreas dentro do pulmão, né? Pode ficar obstruídas quando você diminui o volume, certo? Então, é por isso que o mergulhador ele nunca pode parar de respirar, certo? Eu já fiz um curso de mergulho e eu morri de medo disso, certo? Você não pode parar de respirar em momento algum, certo? Porque pode prejudicar as suas vias aéreas, tudo bem? O que acontece? Só por curiosidade, né? Quando você está aprendendo a mergulhar, uma das, uma das atividades que você faz é o seguinte, eu falei para você, você nunca pode parar de respirar. Mas se acontecer, se o respirador aqui sair, né? Se você está mergulhando, engancha, ele enganchou em algum lugar e caiu, né? Vou tirar até aqui, ó. Vamos fazer assim. Enganchou e caiu, o cara ficou triste. Como é que você faz para respirar se o bicho não está mais na sua boca, né? Então, a lógica continua sendo a mesma. Qual? Você não pode trancar o seu pulmão. Então, o que você vai fazer? Com o ar que ele resta no pulmão, você tem que ficar direto soltando bolhas, certo? Você tem que ficar direto soltando bolhas. Você não pode fechar o seu pulmão, porque às vezes uma corrente de água pode lhe subir ou lhe descer, certo? E isso pode danificar o seu pulmão, né? Então, ou seja, você aprende todo um procedimento para recuperar isso aqui, né? Basicamente, você faz tipo uma volta com a mão, em algum lugar você vai pegar, certo? Essa, essa mangueira e recuperar de volta. E enquanto você está fazendo esse procedimento, você tem que ficar soltando essas bolhas, né? Você faz esse tipo de treinamento quando está aprendendo a mergulhar, certo? Porque eu morria de medo de fazer isso aí. Mas é mais tranquilo do que parece. Ou mais complicado do que parece também, certo? Tudo bem, pessoal? Vamos falar o seguinte. Por hoje a gente fica por aqui, certo? Próxima aula, a gente já começa a ver as leis da termodinâmica, certo? Primeira aula, vamos ver as leis da termodinâmica. Na segunda aula, a gente vai ver as máquinas térmicas e aí a gente finaliza esse conteúdo de termodinâmica, certo? E aí a gente passa para os próximos conteúdos, tudo bem? Que aí quando eu vou passar a listazinha envolvendo todo o conteúdo termodinâmica, né? Tanto a lista conceitual quanto a lista de exercício, vocês vão escolher qual das duas vão fazer, certo? E aí vocês entregam lá, tudo bem? Qualquer dúvida, pode falar comigo lá no WhatsApp ou lá no Google Classroom, certo? Então, um bom dia a todos, um bom estudo a todos. Vou encerrar aqui.